como já falamos, só para você guardar com mais facilidade, nós temos aí neurônios lá no hipotálamo, podemos notar lá hormônios lá do hipotálamo de cor roxinha. Esses hormônios vão liberar, esses neurônios, desculpem, vão liberar hormônios, neurohormônios, liberadores ou inibidores que vão cair nos vasos porta. Esses vasos vão descer até a adenohipófise e esses hormônios vão sair por esses vasos e vão inibir ou estimular os hormônios da adenohipófise. Quais são então os hormônios da adenohipófise? A prolactina. Para onde vai a prolactina? Ela vai estimular as glândulas mamárias. Você pode perguntar, mas e os homens possuem também prolactina? Sim, apesar que não acontece a produção de leite, a prolactina, todos os hormônios estão presentes aí em ambos os sexos. O GH é um hormônio que vai estimular principalmente o crescimento dos tecidos, inclusive a massa muscular. O terceiro hormônio aí é o hormônio tireoestimulante, o TSH, que vai atuar sobre tireoide, vai estimular os hormônios da tireoide. O ACTH vai atuar sobre o córtex da suprarrenal. E os hormônios gonadotróficos vão atuar sobre ovários e testículos. Como os reflexos endócrinos envolvem três principais centros de controle, como vocês já notaram, o hipotálamo, a hipófise e uma outra glândula determinada ao tecido. Então nós teremos uma resposta altamente complexa. Essas alças hormonais serão altamente intrincadas e complexas, como poderemos notar nessa figura ao lado. Observe, um determinado estímulo faz com que o hipotálamo, que é o primeiro centro, libere um determinado hormônio estimulador ou inibidor, geralmente um hormônio estimulador, que vai atuar sobre a adenohipófise, ou será um hormônio da neurohipófise. Esse hormônio cai na corrente sanguínea, viaja até uma terceira glândula, às vezes uma glândula, às vezes um outro tecido que não é uma glândula específica, e atua sobre esse tecido ou essa glândula. E essa glândula vai produzir um hormônio que vai ter uma outra função em cima de um outro grupo de células, e esse hormônio dessa terceira glândula volta no hipotálamo e volta na adenohipófise para inibição pelo mecanismo que nós já estudamos de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Como assim? Vamos entender. Imagine que nós precisamos produzir um determinado hormônio. Então, o hipotálamo estimula a adenohipófise estimula a glândula e a glândula produz um hormônio. Esse hormônio, para que ele fique em quantidades adequadas, ele vai mandar sinais para o hipotálamo e para a hipófise para que essa concentração dele fique na quantidade adequada. Vamos dar um exemplo. Observe bem essa figura envolvendo o hormônio de crescimento. Então, o hormônio de crescimento ele é estimulado pelo GHRH, que é um hormônio do hipotálamo. Esse hormônio desce os vasos porta, chega até a adenohipófise e estimula a liberação do GH. O GH, que é o hormônio de crescimento, ele vai cair na corrente sanguínea e ele vai estimular o crescimento de tecidos, diretamente ou indiretamente. Diretamente ligando em receptores das células desses tecidos alvo e indiretamente indo até o fígado, se ligando em receptores de hepatócitos, células do fígado, e estimulando a produção de fatores chamados de IGF, e esses fatores vão até os tecidos estimular o crescimento dos tecidos. Esse IGF, como nós estamos vendo aí, vai fazer uma alça
de retroalimentação negativa até o hipotálamo e até a hipófise para regular a produção do GH. Se a produção de GH for inadequada, o indivíduo se torna anão, né? Nós vamos ter um caso de nanismo. Se a produção for exagerada, for um problema, teremos um caso de gigantismo. Um outro exemplo que nós podemos dar é a produção do cortisol. Observe bem a produção do cortisol. Então, o cortisol, né, é uma glândula, ele é produzido na glândula suprarrenal, no córtex da glândula suprarrenal. Mas como que ele é produzido? Então, primeiramente, frente a um estresse determinado, o hipotálamo, que é a região do cérebro basal, libera o seu hormônio estimulador, o CRH, que é o hormônio liberador da corticotrofina. A corticotrofina é o próprio ACTH, o hormônio adrenocorticotrófico da hipófise. Esse hormônio vai ser liberado, vai ser jogado na corrente sanguínea e ele vai viajar até o córtex suprarrenal, promovendo a liberação de cortisol. O cortisol, ele tem um papel importante, ele vai estimular uma série de funções aí para o organismo frente ao estresse, como ele é anti-inflamatório, ele vai atuar como na neoglicogênese, que é a formação de uma glicose nova no corpo, frente a esse momento de estresse. Então ele vai ter uma atuação sobre os tecidos e os tecidos vão dar uma resposta. Porém, esse cortisol vai fazer uma alça de retroalimentação, tanto com a adenohipófise quanto com o hipotálamo, inibindo no processo de feedback negativo, para que a quantidade de cortisol fique na quantidade adequada.